Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo e estou aqui em Abaeté hoje para conversar um pouquinho mais com os agraciados da terceira edição da premiação aqui na cidade. Eu estou aqui com a Patrícia Lima, Destaque Digital, como nutricionista. Tudo bem, Patrícia? Bom Tudo bem com dia. você? Bom Tudo dia. já seja bem-vinda. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada. Patrícia, para a gente começar, se apresenta, conta um pouquinho da sua história para a gente. Sim, eu me formei em 2010. Na época que eu me formei, a nutrição ainda era bem assim, não tinha a importância que tem hoje, e foi um momento difícil, porque iniciar a carreira como nutricionista naquela época não era muito fácil. Então, comecei com a nutrição a nível de empresas para produção de refeições, que a gente fala em One, mas não era aquilo que eu queria. Então, assim, na primeira oportunidade que eu tive, eu migrei para consultório, né? Voltei para a minha cidade, que é Paineiras, na época eu morava em Paineiras, e lá não existia nutrição, então eu tive que implantar a nutrição lá na minha cidade. E isso foi muito difícil, porque ter o valor de um nutricionista onde ninguém conhece a nutrição não é fácil. Então, comecei a correr atrás. Fui prefeitura e fui buscando. Então, aos poucos, as pessoas foram me vendo, e aí iniciei meu trabalho na área de saúde da Prefeitura de Paineiras, e com isso me abriu uma oportunidade de estar ingressando numa pós-graduação. E isso foi a virada de chave na minha vida, porque eu fui para uma área da nutrição, que é a nutrição funcional, que é uma área que é um pouco diferente da nutrição tradicional, né? Por quê? Porque ao iniciar ali a minha especialização na área de nutrição funcional, eu vi que eu poderia ter uma abordagem diferente com o meu paciente. Porque na época eu já atendia na nutrição tradicional. E no que eu vi isso, eu apaixonei pela nutrição, e aí nada, né, nada era impossível. Então, eu comecei a atender na estava atendendo no consultório já em Paineiras, e aí eu estendi meu atendimento para a Abaeté. Então, isso já faz um bom tempo. E aqui em Abaeté não foi fácil. Hoje eu estou aqui como destaque digital, mas isso tem uma longa caminhada, porque às vezes eu vim para atender um paciente, saí de Paineiras e vinha para atender um paciente na agenda. E vinha porque eu tinha esperança que um dia isso ia mudar. Enquanto isso, lá em Paineiras, eu já estava mais, eu já estava sendo aceita pelo Sim. fato de eu já estar na área de saúde, na prefeitura, então assim, as pessoas me viam, e aqui em Abaeté eu já não tinha isso. E assim, eu sempre fui eu sempre quis que o meu trabalho fosse divulgado com boca a boca, onde a pessoa ia até mim, tinha um atendimento ali e gostasse e trazesse mais alguém. E foi isso. Então, assim, aqui em Abaeté, desde que eu comecei a atender, o que mais divulgou meu trabalho foram meus próprios pacientes. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu estou aí atuando, né, nessa área, que é a área da nutrição funcional, que eu quero falar um pouquinho dela depois, do que seria esse diferencial da nutrição funcional. E isso, né, fez com que, graças a Deus, hoje eu estou aí sendo muito bem reconhecida, graças a Deus. Hoje você trabalha de forma especializada nessa nutrição funcional. Isso, eu fiz 3 especializações, 3 pós-graduações. 2 foram na área da funcional, que foi a nutrição clínica e a nutrição esportiva. Qual que é a diferença da nutrição funcional? Então, a nutrição funcional, ela é uma nutrição que a visão dela é mais integral do paciente. Como que eu posso te explicar? Às vezes, a nutrição funcional, ela busca entender o funcionamento do corpo. Por exemplo, às vezes o paciente está ali com sintomas, isso é uma coisa que eu busco muito nas consultas, fazer essa avaliação de sintomas do paciente, porque essa avaliação de sintomas me faz entender como que esse paciente está. Então, hoje, assim, a minha consulta ela é em média 1 hora e meia, porque
gosto desse tempo para realmente estar ali com o paciente, para fazer todo esse levantamento de sinais e sintomas. Porque às vezes o paciente até está ali com exames bioquímicos dentro dos parâmetros de referência do laboratório, mas o paciente está cheio de sintomas. Então, através desse levantamento de sintomas que a gente faz, tem alguns casos que eu até libero um questionário só de sinais e sintomas para eu realmente buscar ali o máximo de informação desse paciente. E, em cima disso, se o paciente está tendo sintomas, eu vou associar isso à deficiência nutricional, a gente faz uma avaliação de exames. E aí, nesse conjunto de informações, eu consigo entender como é que está o funcionamento do corpo desse paciente meu. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma extensão na área de exames, então, quando eu pego o exame do paciente, ele está ali dentro, está normal dentro do valor de referência. E às vezes o paciente está me relatando de um monte de sintomas relacionado àquele nutriente. Então, o que, que a gente considera na nutrição funcional? A gente não considera o valor de referência do laboratório. A gente considera um valor de referência para o corpo funcionar. Então, é outra faixa de referência ali dentro daquela referência do laboratório. Porque muitas vezes o paciente chega em mim assim, Patrícia, fiz meus exames, levei no médico, com o profissional da saúde, e ele disse que está tudo normal, mas eu estou péssima. Eu estou sentindo isso, 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 isso. E aí eu falo, deixa eu ver seus exames. No que eu vejo os exames do paciente, às vezes tem ali uma vitamina, um mineral que está lá próximo do mínimo. Então, quer dizer, o paciente já tem deficiência, né? Já tem, o corpo já está precisando de mais nutrientes, desse tipo de nutriente, para funcionar. Então, essa abordagem, ela faz com que a gente traz mais qualidade de vida para o paciente. A gente coloca o paciente num estado de saúde. Era isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, eu vou ser bem sincero, aí você me corrige se eu falar alguma coisa errada. Só que eu nunca tinha pensado na nutrição como, é óbvio, né, que eu sei que tem um foco em saúde. Sim, Mas normalmente quando eu vejo as pessoas procurando nutrição, é para emagrecer, para ganhar massa, para, entre muitas aspas, assim, a fins estéticos, sim. sabe? E no caso da sua especialização, ela não é focada nisso, né? Isso é em segundo plano, Sim, porque o paciente precisa estar bem para que a gente consiga atingir um processo de emagrecimento, para que a gente consiga atingir um processo de hipertrofia, melhor de rendimento no treino. Então, antes disso, vem essa parte do cuidado de forma mais integral do paciente. é porque eu já tive a oportunidade de conversar com outras nutricionistas de outras cidades que a Sim, gente realiza prêmio, né? E é algo que eu venho notado com as conversas que eu faço, que o ramo de vocês está muito estourado, sim. graças a Deus, assim, que hoje o pessoal brinca comigo assim que depois da pandemia todo mundo começou a cuidar de si, né? Realmente, a gente viu isso Sim, nitidamente. e começou a cuidar assim em todas as áreas, não só na parte da nutrição, mas parte Sim, estética, sim. é, Busca tanto, pela atividade física, né? tanto que, por exemplo, os próprios procedimentos estéticos Sim, aumentaram, clientes de academia, é, todo mundo começou a ir para academia, sim, ou fazer alguma atividade, uma corrida na rua, lá em Arcos, por exemplo, lá agora está tendo muita corrida mesmo, grupos de corrida, eles sim. fazem corrida, Bacana. e, e a nutrição também, né? É uma Sim. das áreas que deu uma, eu acho, né, que deu uma crescida Sim, sim, bastante. E aí é interessante você falar sobre essa área que eu não conhecia, sim. né? E que ela é inicialmente voltada para a saúde, e pelo que você explicou, você adequa o tratamento ao. Porque o valor de referência normalmente é o valor de referência geral, né? Isso, Se eu faço um exame e outro homem da minha idade, por exemplo, faz o exame, o valor de referência para nós dois vai ser o mesmo, mas o nosso corpo às vezes não reage da mesma forma, né? Não funciona exatamente. das Isso é mesmas. individualidade. É o que a nutrição funcional aborda tanto, individualidade. Entendi. E assim, essa questão da referência, isso faz muita diferença no acompanhamento. Dessa questão de sintomas, de qualidade de vida mesmo. Sim. Mas é uma, essa questão de exame, eu, não é que eu entendo muito que é exatamente isso, mas é que eu faço exame todo mês, por conta de academia, por conta desse tanto de coisa que a gente toma para Sim, academia e tudo. Aí eu
todo início de mês eu aproveito por conta do plano de saúde. Sim. Aí chega dia primeiro, eu já vou no postinho e falo, doutor, me passa exame pra eu fazer? Aí ele, Sim. qual que você quer? Eu falo, todos. Aham. Me fala, todos que puder passar, você me passa. Sim. Aí eu vou fazer. E é muito isso que você falou. Às vezes, o valor de referência ali tá certo, só que eu sinto sintomas. Sabe aquela coisa de, por exemplo, eu já tive hepatite. Sim. Então, foi hepatite A, foi uma hepatite assim, tranquila, mas quando eu tive junto um vírus do fígado, que aí atrapalhou, eu fiquei um mês internado, isso tem muito tempo. Sim. Só que não é que me deixou com sequela, mas assim, o meu fígado é mais fragilizado. Então, por exemplo, se eu bebo demais, eu fico pior do que as outras pessoas em Sim. relação ao meu TGO, TGP vai lá para cima, por exemplo. Exatamente. E aí, só que, por exemplo, acontece muito de eu faço o exame e o exame tá dentro do valor de referência. Só que eu tô com gosto de fígado. Sabe aquele gosto de fígado na boca quando você não tá bem? Tá. Sabe, eu falo, gente, não tá legal, mas o exame tá correto, tá falando aqui pra mim que tá correto, mas eu tô sentindo esse gosto ruim, gosto amargo na boca, Não sabe? tem sobrecarga É, hepática, né? exato. A gente fala que o valor de referência para diagnóstico de saúde, a nutrição, ela vem com o objetivo de o valor de referência é um diagnóstico para você ver doença. E a prevenção, a nutrição, ela vem com o objetivo de prevenção. Então, Sim. assim, é para a gente não chegar. Eu falo, é um paciente que está com início de anemia, eu consigo captar isso ali, ó, um ano, por exemplo, se o paciente faz o acompanhamento um ano antes, eu acompanhando exames, eu consigo falar com o paciente, olha, se você não mudar os hábitos, se não corrigir isso aqui, daqui a um ano você vai entrar num quadro de anemia. Então, a gente previne a Você já doença. consegue ver bem Exato. antes de acontecer, no caso, Exato. e aí dá tempo de fazer manutenção, né, disso. Evitar que o paciente fique doente, que o paciente chegue num grau de doença, né? Sim, E se eu aceitar a referência, eu posso estar deixando o paciente chegar num quadro de uma doença. sim. É bem isso. E é bem pior, né? Ah, com Deixar certeza. chegar. É muito melhor prevenir. Normalmente, o custo de prevenir é muito mais baixo do que o custo de você tratar a doença, né? Normalmente. Sim. No geral, hoje você não tem clientes da parte de nutricional, da nutrição tradicional, você só faz Sim, é porque, na verdade, é meio que automático. Esse paciente vem para mim e, assim, automaticamente eu já vou cuidando dele dessa Entendi. É forma. um Então, método de é um trabalho. método de Entendi. trabalho, né? Entendi. Então, assim, não é que existe paciente que eu vou tratar dentro da nutrição tradicional e o que eu vou tratar dentro da nutrição funcional. Não, vem ali junto. É a metodologia de trabalho que E você hoje eu já tenho essa busca, exatamente, esse paciente me procura exatamente, Patrícia, quero fazer exames, quero ver por que que eu estou tendo sintomas, eu não estou bem, eu estou com cansaço extremo, estou com uma fadiga extrema, uma queda de cabelo absurda, e é isso, e aí a gente vai, busca toda essa avaliação nesse contexto mais completo e a gente consegue ajudar mais o paciente nesse Gente, que caso. legal. Então não é porque às vezes a gente vê eu ia falar a palavra simplista, mas eu fico com medo de quem assistir achar que é um simplista no sentido negativo. Sim, Mas se basear só em macronutrientes, por exemplo, você vai. Porque quando a gente faz, por exemplo, uma consultoria com um nutricionista, por exemplo, para treino de academia, normalmente é isso, né? Quanto você vai bater de caloria, quanto exato. você vai bater de proteína, carbo e gordura, por Isso exemplo. continua na nutrição funcional, da mesma forma. Sim, mas igual você falou, vocês olham também micronutrientes Micronutrientes. também em relação aos exames que a pessoa faz, né? Exato. Porque, por exemplo, a anemia, ela é falta de ferro? Falta de ferro e outros nutrientes também. Isso é É, uma. isso você já consegue identificar antes, né? Não só quando a pessoa já começa a aparecer as manchas no Sim, corpo e tudo, né? a fraqueza, aquela fadiga Uhum. de perna. Não, a gente consegue ver isso antes. Então, assim, continua sendo a nutrição esportiva, ela continua sendo a nutrição esportiva, porém, a gente tem esse cuidado aí com a qualidade, né, a qualidade de vida do paciente, para que ele realmente consiga chegar onde ele quer chegar. Então, assim, bater macros nutrientes é importantíssimo. Carboidrato, proteína, gordura, mas essas vitaminas, minerais são fundamentais. Porque eu falo muito isso com o paciente. A gente vai construir uma casa, você não precisa do tijolo e não precisa daquela camadinha de massa para ligar um tijolo no outro. Então, vamos pensar que o tijolo é a proteína, o carboidrato, a gordura. Aquela camadinha de massa que liga um tijolo no outro é os minerais, as vitaminas. Então, eu consigo fixar um tijolo no outro
sem ter a camadinha de massa? Não. Sim. Então, para a gente Entendi. construir, né, eu falo dentro da área de hipertrofia, para a gente construir o músculo, eu preciso estar bem com essas vitaminas e com esses minerais. É o principal, né? É igual o É, pessoal, eu brinco assim, o pessoal vai na academia, fica vendo treino na internet, fica vendo isso, aquilo, suplemento, um monte de sim, coisa, mas não foca realmente nos nutrientes que é, a pessoa tem que consumir, né? exato. Eu queria te fazer uma pergunta, até puxando essa parte de internet, Sim, eu queria saber assim, como que é o seu ponto de vista em relação a esses vídeos na internet que a gente fica vendo. Porque assim, a internet ela é muito útil para a gente hoje como forma de trabalho, sim, com né? certeza. Só que eu fico pensando assim, às vezes ela chega a ser também prejudicial, porque às vezes uma pessoa que tem 2 milhões de seguidores vai espalhar uma abobrinha da parte de nutrição que um monte de gente vai começar a seguir. Quando eu converso, todo dentista que eu converso, hoje eu já falei tanto disso com dentista que eu já nem cito mais, mas é aquela história do carvão ativado, né, na Sim, pasta de dente, que isso começou no TikTok, foi pro Instagram. sim, Aí as próprias marcas começaram a Colgate com carvão exato. ativado. E os dentistas falam assim: isso não presta, isso não serve pra nada, é só marketing. Sim, E eu acredito que dentro da nutrição, com certeza, isso deve existir também, né? Aparece aqueles influenciadores, por exemplo, aquelas influenciadoras fit, ou sim, influenciadores também. Fala uma coisinha que às vezes aplica para eles, mas não aplica para todas as pessoas, sim, né? E como que você enxerga isso? Porque assim, acaba, eu tô até com o seu Instagram aberto aqui também. O seu Instagram, ele passa muito pela parte de educação sim, também, né? De explicar dar alguma dica para a sim, pessoa e tudo mais. Só que é complicado, né, Patrícia? Porque eu falo assim, a gente como profissional, a gente nunca tem o mesmo alcance de uma pessoa que está fazendo o vídeo para viralizar, sim. por assim dizer, sabe? Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né? De estar educando as pessoas do que é certo e o que não é certo, né? Isso é uma dificuldade e chega no consultório a todo momento, dúvidas, né? A Uhum. pessoa vê isso na rede e traz para a gente. Quem está ali junto com a gente tem a possibilidade de orientar, mas e Sim, quem não está? Por quê? Ver né, um perfil ali com um corpo bonito, e aí a pessoa, né, essa blogueira aí começa a te dar dicas que na verdade, pode ser que ela até dê dicas que funcionem para ela e que sejam de acordo com a individualidade dela. Mas isso vai valer para todo mundo? Não vai. E assim, hoje, aquilo que causa reboliço, as pessoas jogam o tempo inteiro na rede, né? Porque assim, vai trazer, né, uma, um aumento ali que eu posso dizer, muitas curtidas e tudo mais. sim, Então, assim, quando é algo que está em alta, nossa, né, isso é jogado o tempo inteiro na rede. Só que tem seu perigo aí, porque traz muita informação que não vale para todo mundo. Pode valer para algumas pessoas, mas para outras não. E aí a nutrição funcional é muito isso. Dessa abordagem mais integrativa, mais completa do paciente, exatamente para a gente ver se isso funciona para você ou se não funciona, né? E aí, essa abordagem, ela traz essa orientação individualizada mesmo. Então, isso é para você, não, isso não é para você. entendi. Patrícia, eu queria agradecer sua presença aqui no podcast, Sim, te dar os parabéns por ser destaque obrigada. digital. Assim como eu falei com a Lorena, que esteve aqui antes de você, eu queria deixar um convite para, se algum dia você estiver passando por Arcos, me manda um zap falando, tá, vamos fazer um podcast aqui no estúdio, Sim, porque lá eu faço sempre um por dia, então eu não tenho tempo para acabar o podcast. sim, E a nutrição, eu falo, que é um assunto que eu gosto muito de conversar. Tem alguns assuntos que fazem parte mais da minha realidade, sim, sabe? Ano passado, no prêmio. Você veio no prêmio ano passado? sim. Ano passado eu estava 12 quilos mais magro Tá, do que esse ano. E aí eu comecei um processo de dieta, de treino, de fazer tudo, porque assim, eu sempre fui muito magro, sempre, sempre, até sim, hoje. Mas o. E eu sempre gostei muito de fazer exercício físico, sempre. sim. Só que eu sempre fui no magrinho. Aí é aquilo que eu falei, assim, aí quando eu botei na minha cabeça a questão da dieta, é difícil engordar. Nossa É. senhora, meu Deus do Eu céu. falo com os pacientes que é mais Nossa. fácil perder do que ganhar. A gente tem que forçar, É,
a gente tem que forçar a comer, e um dia que a gente fica sem comer, eu já sinto na balança. Aí, só que aí é um assunto que me interessa muito, sabe? E a sua metodologia, eu posso falar metodologia? Sim. A metodologia, a sua metodologia, a sua forma de trabalho, eu não conhecia. Então, assim, eu acho muito interessante, sabe, estar conversando. Então, fica o convite para, se algum dia você estiver passando por Armas, para a gente fazer um podcast de 1 hora, 2 horas, Sim. 3 horas, se Deus quiser, para a gente estar conversando. Eu queria agradecer a Brena Santos, que cedeu o espaço para a gente estar realizando os podcasts aqui hoje. A Brena, que também é destaque digital esse ano. E agradecer a cada um de vocês que assistiu ao vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a nutrição, me fugiu o nome, funcional, sobre a nutrição funcional. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.